O vidro é inerentemente frágil. É o próprio símbolo que usamos para a fragilidade. Mas hoje em dia esperamos tanto deste material, queremos que seja perfeitamente transparente, resistente a arranhões, fino e até flexível. Mas acima de tudo, não queremos que ele quebre. Então é possível fazer um vidro inquebrável? Bem, neste vídeo, vou argumentar que o vidro é um dos materiais mais importantes que os humanos já criaram. Ele transformou a maneira como vivemos, lançou inúmeras revoluções científicas e alterou para sempre a maneira como pensamos sobre nosso lugar no universo. Em 2006, Steve Jobs enfrentava um problema. A Apple estava trabalhando no primeiro iPhone, que seria lançado em janeiro de 2007. Mas Jobs não estava satisfeito com a tela. Os protótipos que ele testava tinham telas de plástico que riscavam facilmente. Então Jobs queria vidro, mas o vidro comum não funcionaria. Ele também ficaria arranhado e também se estilhaçaria. Além disso, ele queria que o telefone fosse elegante, então o vidro precisava ser bem fino. Então, ele ligou para o diretor executivo da Corning, Wendell Weeks, para pedir que ele fizesse o vidro para a Apple. E 6 meses depois, estava no primeiro iPhone. Isso era o vidro Gorilla. O vidro Gorilla é utilizado em telefones, computadores e dispositivos vestíveis há 17 anos. Agora é usado em bilhões de dispositivos. E ao longo dos anos, tornou-se muito mais durável. Então, enviamos Peter, produtor do Veritasium, para a sede da Corning para vermos como o Gorilla Glass é produzido e funciona. Vamos precisar de um voluntário. Sim, vamos nos encontrar. Tudo bem, então isso é o que chamamos de nossa demonstração chave riscada. Aqui temos um policarbonato, que é basicamente um plástico, e então temos um vidro Gorilla. E o que você pode fazer é riscar primeiro este lado, o policarbonato, veja como vai. Sim, definitivamente arranha. Tentando arranhar. O logotipo não está bom, aqui está. Estamos conseguindo, Veritasium? Sim. Tudo bem, agora tente a mesma coisa do outro lado. Então isso é vidro Gorilla? Sim, definitivamente não arranha. Para quebrar o vidro são necessárias duas coisas, falha e estresse. Para introduzir a falha, eles jatearam um ponto no meio do vidro para tornar sua superfície áspera, e o Peter aplicará o estresse. Pegue essa ponta, coloque-a dentro do círculo e empurre para baixo para tentar quebrá-lo. Não é muito difícil, certo? Então a seguir temos força. Fortaleça o máximo que puder para se manter vivo, você está certo. Com certeza mais difícil um pouco. A seguir temos o vidro Gorilla. Certo. Eu sei que não queremos fazer isso, mas eu quero, então obrigado. Você está brincando. Há duas respostas. Esta é uma excelente demonstração. Compreendo perfeitamente como você está apresentando as coisas. A segunda resposta é que estou levando isso para o lado pessoal. Eu preciso tentar quebrar essa fatia. Ok, é uma ótima demonstração. Estou genuinamente muito impressionado neste ponto, mas ainda quero quebrar esse vidro. Ótimo. Tipo, estou dobrando a caneta. Uma cobra. O vidro existe na natureza há bilhões de anos. É formado por impactos de meteoritos, raios e erupções vulcânicas. Porém, quando os humanos surgiram, descobriram formas de utilizar o vidro. Obsidiana é vidro vulcânico. Forma-se quando a lava esfria rapidamente. É extremamente frágil. Então, quando você bate com outra pedra, pode tirar pedaços dela para fazer uma borda cada vez mais afiada. Há evidências de que a obsidiana foi usada para implementos de corte, pontas de flechas e pontas de lanças já há 1.200.000 anos atrás, e ela não saiu de moda. Hoje, alguns bisturis cirúrgicos têm suas pontas afiadas para apenas 3 nanômetros de largura, e o melhor material para este propósito é a obsidiana. Comparado com 1 milhão de anos ou mais que usamos vidro, só começamos a fabricá-lo recentemente,
há cerca de 5.600 anos. O vidro mais comum é composto principalmente de oxigênio e silício, os elementos mais abundantes na crosta terrestre. Na natureza são encontrados como quartzo, um dióxido de silício cristalino. Cristalino significa que os átomos estão organizados regularmente, sendo o quartzo o principal constituinte da areia. Se você aquecer a areia a cerca de 1.700 graus Celsius até derreter e, em seguida, resfriá-la rapidamente, ela se transformará em vidro. Durante o processo de resfriamento rápido, os átomos não têm tempo suficiente para retornar à sua estrutura cristalina periodicamente organizada. Então eles ficam presos onde estão, como um líquido que foi congelado instantaneamente no lugar. É por isso que o vidro é considerado um sólido amorfo. Amorfo simplesmente significa desorganizado, sem qualquer arranjo regular. Mas talvez seja daí que vem o equívoco sobre o vidro ser um líquido. Ele não é um líquido. Em temperatura ambiente, o vidro é sólido, pois seus átomos estão fixos. Eles não podem fluir um pelo outro como num líquido. Eu já fiz um vídeo sobre isso há 9 anos. Eles são desordenados, mas são sólidos. Essa estrutura amorfa também é o que torna o vidro tão frágil, porque não há maneira da estrutura aliviar o estresse. Quando o vidro é submetido a estresse, uma pequena rachadura se forma em uma falha superficial. Conforme o vidro racha, o estresse é aplicado a átomos com menos vizinhos, aumentando a rachadura, o que eventualmente leva à fratura do vidro. A seguir, vamos para as demonstrações de Slater. O que estamos usando é lixa. Isso representa uma superfície de asfalto. Se você sair do carro e acidentalmente deixar o telefone cair no estacionamento, e o que estamos usando é essa peça. Está dobrando, então está pré-tensionando. Você tem uma superfície áspera para introduzir a falha. Estou aqui. Temos um vidro alquímico similar a algumas coisas repetitivas e diferentes na marca. E quando estiver pronto, você pode soltar. Em 3, 2, 1. E alguns sons. Ok. Tudo bem, então quebrou, não é? Quer ver quando você pega seu celular do estacionamento? Não, desgosto. E então temos um Gorilla Glass e o que chamamos de Mega Tapa. Nome bem empolgante, certo? Agora você pode me ver aumentar muito a altura. Devo fazer isso daqui? Não, do topo mesmo. Do topo mesmo. Ok, então não estamos apenas aumentando a altura, também estamos começando lá de cima. Tudo bem. 3, 2, 1. Não, estamos bem. Isso é bem legal. A receita básica para o vidro envolve dióxido de silício, mas os fabricantes têm adicionado outros ingredientes para alterar suas propriedades há milhares de anos. Adicionar carbonato de sódio, soda, e óxido de cálcio, cal, reduz a temperatura de liquefação de 1.700 graus Celsius para cerca de 1.000 graus Celsius. E é por isso que o vidro de soda lima representa cerca de 90% de todo o vidro fabricado hoje. Outra receita inclui a adição de trióxido de boro à mistura, formando um vidro de borosilicato. O vidro é sensível a mudanças de temperatura. Jogar água fervente no para-brisa do carro provavelmente o estilhaçará devido à rápida expansão do vidro. O vidro de borosilicato possui um coeficiente de expansão térmica muito baixo. Ele não muda muito de tamanho, mesmo com variações extremas de temperatura. O material é comumente utilizado em vidrarias de laboratório, como béqueres. Que tal também pegar um par desses óculos verdes? Ah, sim. Não consigo ver nada. E enquanto essa receita específica para vidro Gorilla é secreta, ela é baseada em uma combinação de silício, alumínio, magnésio e sódio. E a receita continua mudando. Os cientistas estão constantemente tentando diferentes formulações para encontrar vidros mais duráveis e resistentes a arranhões aqui. Que incrível! Você já se sentiu como um pizzaiolo? Certo, mais uma vez. Esta instalação é realmente onde essa experimentação acontece.
O primeiro vidro feito pelo homem provavelmente foi acidental. As pessoas trabalhavam com metal milhares de anos antes de produzirem vidro. Então, acredita-se que um pouco de areia entrou nos fornos de metalurgia, formando pequenas contas de vidro. Mas logo, a fabricação de vidro se tornou sua própria forma de arte para fazer decorações, ornamentos, estátuas, utensílios de mesa e recipientes. Ao contrário da argila, o vidro é impermeável à água, tornando-o um material ideal para tigelas e garrafas. Mas então, os vidreiros notaram que, adicionando outros elementos à mistura, podiam mudar a cor do vidro. Ao adicionar óxido de cobalto, você obteria um azul vívido. Quando a cuprita produz vermelho, todos os vidros históricos sobre os quais estamos falando foram opacos, o que não é realmente o que pensamos como vidro hoje. Milhares de anos se passaram entre a invenção do vidro e a criação do vidro transparente. Isso porque fabricá-lo é realmente difícil. O primeiro passo ocorreu por volta de 100 d.C., quando fabricantes de vidro em Alexandria adicionaram dióxido de manganês à mistura, resultando em um vidro semi-opaco. Não era transparente, mas permitia a passagem de alguma luz. Foi quando o vidro passou a ser usado em janelas. E as janelas de vidro eram uma grande novidade. Quer dizer, elas fornecem uma barreira física que mantém o ar quente dentro e o vento e os bichos fora, enquanto ainda permitem que a luz entre em sua casa. Mas o primeiro vidro verdadeiramente transparente foi produzido séculos depois, próximo à cidade italiana de Veneza. A fabricação de vidro florescia e trazia muita renda para a cidade. Havia apenas um problema. Para fabricar e manipular vidro, são necessários fornos muito quentes, e naquela época, Veneza era uma cidade construída quase totalmente de madeira. Os fabricantes de vidro traziam muito dinheiro para a cidade, mas também continuavam a causar incêndios acidentais. Em 1291, o governo de Veneza, cansado da situação, transferiu todos os fabricantes de vidro para a ilha de Murano. A ilha ficou conhecida como a Ilha do Vidro, celebrada por fazer a mais bela e intrincada vidraria em qualquer lugar do mundo. Foi também onde o fabricante de vidro Angelo Barovi inventou o vidro transparente. Ele pegou algumas algas ricas em óxido de potássio e manganês e as queimou para criar cinzas. Depois, ele adicionou essa cinza ao seu vidro e, quando esfriou, descobriu que o vidro era transparente. A maioria dos materiais é opaca porque, quando atingidos por fótons, estes são absorvidos. O fóton excita um elétron, elevando seu nível de energia, mas isso só ocorre quando a energia do fóton corresponde à energia de uma transição eletrônica permitida, sendo que diferentes materiais possuem níveis de energia distintos. No vidro transparente, a energia necessária para mover um elétron de um estado inferior para um superior é maior do que a quantidade que um fóton de luz visível possui. Então, o fóton simplesmente passa direto. Agora, enquanto o vidro é transparente à luz visível, ele interage com outras partes do espectro eletromagnético. Ele absorve grande parte do espectro ultravioleta, porque os fótons ultravioleta têm mais energia, assim podendo empurrar o elétron para um nível de energia mais alto e serem absorvidos. Isso o torna opaco para a ultravioleta. Assim também é feito o vidro colorido. Você adiciona impurezas ao vidro, o que afeta os níveis de energia dos elétrons, o que então muda a cor do vidro. Se você olhar para uma placa de vidro de lado, pode notar que ela parece levemente verde, o que ocorre porque o vidro mais comum usado para janelas, soda lime, tem impurezas de óxidos de ferro que dão ao vidro um tom verde. O vidro absorve mais das outras cores do que o verde, por isso é que o vemos. O vidro verdadeiramente transparente foi um grande avanço por 3 razões, em algum momento no início dos anos 1300, no norte da Itália. Este vidro claro foi moído, moldado e polido em pequenos discos que eram mais espessos no centro do que nas bordas. Devido à sua semelhança com grãos de lentilha, eles ficaram conhecidos como lentes.
Óculos para corrigir a hipermetropia não eram tão importantes na época, pois as taxas de alfabetização eram baixas e eram usados quase exclusivamente por monges. Mas após a invenção da imprensa por volta de 1440, os óculos se tornaram vitais. A imprensa levou a uma queda acentuada no custo de produção de livros, o que levou a um rápido aumento nas taxas de alfabetização. Muitas pessoas perceberam que eram hipermétropes. Felizmente, havia uma tecnologia disponível para resolver o problema. 150 anos depois, um pai e filho, Hans e Zacharias Janssen, colocaram duas lentes em linha uma com a outra, em vez de lado a lado. Isso provavelmente foi o primeiro microscópio do mundo. Ele fazia os objetos parecerem cerca de 20 vezes o seu tamanho original. Na década de 1660, Antony van Leeuwenhoek aprimorou significativamente o microscópio ao moer as lentes ele próprio. Ele conseguia ampliar as coisas 200 vezes, permitindo ver células humanas. Anos depois, Robert Hooke publicou Micrografia, um livro com belos esboços do mundo microscópico. E tudo isso foi possível por causa do vidro transparente. E em 1608, Hans Lippershey, um fabricante de óculos, solicitou uma patente para um telescópio. Ele teve a ideia de usá-lo na guerra para espionar o inimigo no campo de batalha. Mas no ano seguinte, Galileu Galilei ouviu falar sobre sua ideia e percebeu que poderia apontar este dispositivo para o céu para estudar as estrelas e planetas. O telescópio de Galileu ampliava objetos no céu noturno em torno de 30 vezes. Em 1610, ele conseguiu ver as crateras da Lua em detalhes, as fases de Vênus e 4 das maiores luas de Júpiter. Essas observações foram o golpe final no modelo geocêntrico do universo. Ele viu luas que claramente giravam em torno de Júpiter e não da Terra, e como mais você poderia explicar as fases de Vênus, se não dizer que o planeta deve girar em torno do Sol. A invenção do vidro transparente foi essencial para essas descobertas. 4 séculos depois, agora podemos fazer vidro que é ordens de magnitude mais transparente do que a água. Vidro tão transparente que, se você fosse capaz de fazer uma coluna tão profunda quanto a Fossa das Marianas, você seria capaz de ver todo o caminho até o fundo. Este é o vidro dentro das fibras ópticas. Isso está ficando sério. Estou empolgado. Mas o que mais precisamos é de vidro durável. Então, como você pega uma substância que é tipicamente delicada e frágil e melhora sua resistência a arranhões e quedas? Primeiro, você começa com uma base de silicato de alumínio e depois que o vidro é feito, você o submerge em uma solução de sal de potássio a 420 graus Celsius. Realmente parece água. Sim, não sei se quero beber isso. O potássio e o sódio são quimicamente muito semelhantes. Quero dizer, ambos têm um elétron em sua camada externa. Então, durante esse processo, alguns dos átomos de sódio são substituídos por átomos de potássio no vidro. Agora, os átomos de potássio são fisicamente maiores que os átomos de sódio, mas o vidro já está definido, é rígido, então não aumenta de tamanho. Agora, temos os maiores átomos de potássio todos apertados juntos, ocupando a mesma quantidade de espaço que antes. Isso aumenta a resistência à compressão na superfície do vidro, o que o torna mais durável. Você vê alguma diferença visual entre os lados deles? Honestamente, não. Eu tenho 2 pedaços de vidro, um deles passou pelo processo de troca iônica, o outro não. Eu não sei qual é qual e vamos descobrir isso muito em breve. Todos? 3, 2, 1... Certo. Isso é realmente legal. Posso deixá-lo mais duro? Sim. Isso foi um baque. Tô realmente impressionado. Isso é incrível. Isso é tudo apenas como troca iônica, certo?
A única diferença é que você adiciona bastante sal, correto? Sim, por algumas horas e ele vai cair. Estou tentando pensar em uma boa analogia para isso. Imagino que se houvesse um monte de pessoas paradas casualmente e você tentasse correr através delas, provavelmente conseguiria passar por algumas, rompendo a multidão. Mas e se, em vez disso, todas essas pessoas estivessem apertadas ombro a ombro, como pessoas tentando entrar em um metrô? Se você tentar correr através delas, todas essas forças vão se somar e impedir você de entrar ou fazer uma marca, uma rachadura, algo assim. Mas os cientistas da Corning estão sempre buscando aprimorar o processo para aumentar a durabilidade do vidro. Há uma equipe inteira na instalação dedicada a testar e medir diferentes protótipos de vidro. Tudo bem, estamos deslocando por 1,5 mm, 2 milímetros, uau. E eles realmente colocam o vidro em seus limites, realizando testes de flexão, testes de arranhões e soltando bolas de aço pesadas no vidro. Eles também têm réplicas de telefones com diferentes vidros para a tela, soltando-os de alturas cada vez maiores. Então podemos subir um pouco e imaginar que estou tirando uma selfie. Tudo isso é para tornar a próxima versão do Gorilla Glass ainda mais durável do que já é. Estamos fazendo isso? Se você quiser, com certeza. Uma selfie tem cerca de 1,7 metros de altura. 3, 2, 1. Abaixe-se, pegue isso. Ainda bom, ainda sobreviveu. Cara, isso é bem selvagem. Sabe, acho bastante irônico que estamos fazendo este vídeo agora enquanto meu telefone está assim. Eu não sei, você consegue ver esses? Sim. Então ainda é vidro. Ainda racha. Não é perfeito ainda, mas está constantemente melhorando porque os cientistas estão trabalhando em maneiras de tornar este material cada vez mais durável. E já percorremos um longo caminho. Eu apenas agradeço por poder ter este material. E é incrível, mesmo que ainda rache às vezes, com pessoas que se recusam a comprar uma capa para o telefone.